Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Bom, mais um quadro, né? Mais um Que Viagem é Essa? E no quadro de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com Montreal, que é, assim, um dos meus maiores sonhos, né? E como isso tem me ajudado, né, a lidar com as coisas que a gente não espera e até me ajudou a viajar melhor também, certo? Pra começar, essa história começa antes de eu entrar na faculdade, né? Mais ou menos quando eu tava começando o ensino médio. Eu já sonhava em fazer o intercâmbio, né? O intercâmbio acadêmico numa universidade fora do país. E aí, por isso, desde o ensino médio, eu já me preparava, já pesquisava universidades que eu fosse estudar e que eu tivesse essa possibilidade, né, de fazer o intercâmbio enquanto eu estivesse na graduação. Na época existia o Ciências Sem Fronteiras, né? Então, minha meta de vida, assim, era participar do Ciências Sem Fronteiras quando eu fosse para o ensino superior. E aí acabou que eu passei, né, na Universidade Federal daqui da Bahia, que era a universidade que eu queria, porque era na minha cidade, porque tinha convênio com várias universidades legais no exterior e porque na minha cabeça era muito simples, né? Eu ia aplicar para o Ciências Sem Fronteiras, ia fazer tudo que o programa requerisse de mim, então eu iria tirar boas notas, eu iria participar de projetos de pesquisa, eu ia aprender inglês. Então, desde muito cedo eu já comecei a me preparar, sempre visando essa meta do intercâmbio, né? Então, eu entrei na UFBA e o Ciências Sem Fronteiras não existia mais quando eu entrei. Então, foi um baque, né? Porque um planejamento de vida que eu fiz. Só para vocês terem ideia, o inglês eu comecei a aprender por vontade própria quando eu tinha 12 anos. E aí eu enchi o saco dos meus pais para poderem me colocar num curso de inglês. Na época, minha mãe podia pagar o curso pra mim, e aí eu entrei, né, no curso de inglês, fiquei 5 anos e meio no curso, formei, então quando eu entrei na faculdade eu já estava formada no inglês, né? Então isso foi um planejamento de muito longo prazo pra chegar na hora ali no vamos ver e não ter mais isso. E aí eu falei, pô, e agora? O que eu faço, né? E aí eu comecei a me integrar melhor, né, com a universidade e com a assessoria internacional da universidade. Eu ficava procurando sempre, entrando no site, vendo as possibilidades que eu tinha. E aí eu descobri a bolsa do Canadá, que se chama ELAP, né? É uma bolsa do governo canadense que todos os meses seleciona mais de 400 pessoas da América Latina, incluindo brasileiros, para passar um semestre fora no Canadá com todas as despesas pagas, como era o caso do Ciências Sem Fronteiras, né? Então eu falei, caramba, é isso, eu vou passar um semestre fora e ao invés de eu contar com o governo brasileiro, eu vou contar com o governo canadense. E aí eu comecei a pesquisar universidades que fossem conveniadas com a UFBA, né, com a universidade que eu estudava, e cidades no Canadá que eu gostaria de morar. E aí eu descobri Montreal. Eu me apaixonei pela cidade só de ver, assim. Mas eu descobri que para eu ir para Montreal eu precisava aprender o francês, porque o idioma de lá, nativo, né? Lá tem dois idiomas, mas o que se fala nas universidades, o oficial, é o francês. E aí o que eu fiz? Peguei e fui aprender o francês, justamente para poder ir para Montreal. Eu já tinha aprendido inglês, e aí depois eu comecei a aprender o francês, fiz várias escolas, várias possibilidades, justamente para poder aprender. E aí acabei, por último, encontrando um lugar que eu me identifiquei, fiz o curso completo. E aí abriram as inscrições, né? Finalmente para a bolsa do ELAP. Eu tentei me inscrevi, foi um processo bem árduo, bem cansativo. Tinha que ter vários documentos, a assessoria internacional da minha faculdade estava em cima ali, implicando com algumas coisas, aí eu corri atrás, tinha que traduzir histórico escolar, fazer várias coisas nesse sentido. E aí me inscrevi, falei, ufa, finalmente, agora é só esperar o resultado. E aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia e eu tinha tido muito trabalho para me inscrever, muito mesmo. E aí, com a pandemia, ficou todo mundo assim, ai meu Deus, será? E aí veio a notícia depois, né, que devido à pandemia, todas as bolsas haviam sido canceladas para aquele ano. Que foi outro baque, né? E aí eu fiquei tipo, meu Deus, não importa o que eu faça, tem coisas que eu não posso controlar, que não dá pra controlar, que foge do meu controle, eu tô dando o meu melhor, mas não tá rolando, né? E aí a partir daí que eu tinha que fazer uma decisão. Ou eu ficava frustrada, como eu fiquei lá
com o caso do Ciências Sem Fronteiras e desistia e cansava e não queria mais, ou eu pensava em outras possibilidades de viajar e fazer o que eu queria, né? E aí foi assim que basicamente eu fui desistindo da ideia de depender de alguém ou algum programa em específico para poder viajar. Eu percebi que essas experiências me trouxeram aprendizados no sentido de que eu estava terceirizando o meu sonho, que era meu, na mão de outras pessoas, né? Na mão de um governo, na mão de uma instituição, na mão de outra pessoa que não fosse eu. E aí eu pensei, como é que eu posso fazer para eu correr atrás do sonho que é meu, sem depender tanto de outras pessoas, né? E aí foi quando eu conheci a Worldpackers, e aí foi quando eu vi que existiam infinitas formas da gente viajar, economizando, né? Porque eu queria realmente que fosse com bolsa. Percebi que existem várias bolsas espalhadas pelo mundo que não necessariamente de intercâmbios acadêmicos. Descobri os cursos de curta duração que eu fiz muitos e amei, tá lá no meu Instagram, né, na aba de sobre, dos destaques. Então, assim, eu vi que realmente eu tava colocando uma coisa que era minha responsabilidade na mão de outras pessoas, porque aí ficava mais fácil eu falar, ah não, não deu certo porque a bolsa cancelou, ou não deu certo porque o governo cancelou. E na verdade, gente, a gente que vai fazer dar certo nos nossos moldes, no nosso tempo, nas nossas condições. Hoje eu vejo que eu me sinto muito mais preparada para encarar as adversidades da vida, né? Porque essas coisas aconteceram comigo e porque eu não desisti, né? Eu acho que a gente é muito mais o resultado das coisas que nos acontecem do que as coisas que nos acontecem em si, né? Então eu queria deixar esse aprendizado para vocês hoje, de vocês não terceirizarem o sonho de vocês, não colocarem toda a responsabilidade em uma agência de viagens, em um programa, no governo, na sua família, no seu trabalho. Puxa essa responsabilidade para você e cria esse compromisso de não deixar com que seu sonho morra, tá? É isso, gente, e até a próxima!